Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem na sua vida. Vamos a mais um vídeo com uma reflexão na nossa vida, uma reflexão para colocar aí na prática na nossa vida. Eu quero dividir com vocês algo que eu tenho pensado a respeito de que será que basta simplesmente a gente saber algo para a gente fazer? Eu vou explicar melhor. Quantas vezes você se deparou com alguma situação na sua própria vida, né, e pensou assim: puxa, essa situação aqui não tá legal, eu não tô agindo legal nessa situação, não tô agindo de forma correta, quem sabe eu estou machucando pessoas. Você se dá conta de que você precisa mudar, mas será que isso basta para verdadeira mudança? Será que às vezes a gente não nos falta forças? A gente olha alguma situação na nossa vida e a gente pensa: eu não sei como mudar essa situação. Eu quero dar um exemplo na minha própria vida que me levou a essa reflexão. Eu não tenho muita habilidade com economia doméstica. Eu sou uma pessoa, às vezes, um tanto impulsiva. Não que eu seja uma pessoa muito consumista, mas sabe aquele perfil de pessoa que vai em vários lugares pesquisar preço, ou pesquisa na internet, né? O preço das coisas. E isso é algo que a gente desenvolve por uma necessidade, muitas vezes, né? E quando a gente tem uma necessidade de economizar, mas a gente não tem essa habilidade, é algo que custa caro para a família, né? Às vezes custa em colocar coisas no cartão de crédito e depois no mês seguinte está enforcado de conta. Então é algo que a gente se vê na necessidade de aprender. É o que tem acontecido comigo. Faz pouco tempo que eu optei em ficar na minha casa, cuidando da minha família, né? Eu saí do meu trabalho e me dedicar exclusivamente, né, para a educação da minha filha, o meu marido que trabalha, né? Foi algo assim que eu senti muito a direção de Deus de fazer esse movimento, ousado, mas graças a Deus, Deus supriu todas as coisas. Mas dentro disso é algo novo para mim, algo desafiante, algo que eu percebi que eu preciso ter uma habilidade nesse sentido, né? De gerenciar mais as coisas da casa, né? Ter mais habilidade, mais sabedoria para conduzir a minha casa. Então, dado o exemplo, foi isso que aconteceu. Eu me deparei com essa situação, mas eu pensei assim: meu Deus, eu sei, eu preciso mudar nisso. Eu preciso mudar nisso, mas como? E você já parou em alguma situação na sua vida que você identificou? Às vezes é algo na nossa natureza, às vezes do nosso gênio, né? Às vezes a gente é meio mal-humorado, meio grosseiro com as pessoas, meio impulsivo, meio bronco. E no fim a gente machuca as pessoas e a gente se dá conta: puxa, eu preciso mudar nisso. Mas parece que falta forças pra gente mudar. Agora aqui na minha cidade tá anoitecendo nesse horário, né? O sol tá baixando, então tá meio complicada aqui a luz. Mas quando a inspiração vem, é preciso gravar o vídeo, né? Quando o tempo dá e a inspiração vem, independente da luz, independente do sol no rosto, é preciso gravar e passar para vocês essa reflexão. Então, eu acredito que essa situação aconteça com todos nós. Muitas vezes a gente identifica coisas na nossa vida, a gente identifica que a gente precisa fazer mudanças em algumas áreas da nossa vida, mas nos falta força, a gente se sente incapaz, a gente se sente sem a habilidade. Às vezes, já aconteceu comigo coisas bem bobas e simples, assim, até por assim dizer, na minha vida, em que eu orei ao Senhor e falei: Senhor, me dá essa habilidade, porque eu não tenho. Vou dar um exemplo para vocês aqui em relação a cozinhar. Não foi algo natural para mim, né? Eu e o meu marido, a gente casou e nenhum dos dois sabia cozinhar direito, né? A gente vivia pedindo pizza. Mas em um certo momento eu senti uma necessidade. A gente gosta daquela comida caseirinha e gastar, assim, tá sempre promoção do fora, a gente gasta muito em restaurante.
Então a gente não tinha como estar toda hora comendo fora, e eu orei ao Senhor, né? Eu lembro que eu olhei para as minhas mãos assim e pedi para o Senhor me dar uma habilidade na cozinha para eu conseguir cozinhar, para minha comida ficar boa, porque nem eu gostava da minha comida. E olha, incrivelmente eu quero passar esse testemunho para vocês. Eu não sou uma cozinheira de mão cheia. E às vezes é uma luta para mim ir para a cozinha, porque não é algo que eu gosto tanto de fazer. Mas hoje em dia minha comida é comestível. Hoje em dia eu consigo fazer uma comida, né? Hoje em dia até a minha filha, que eu fico pensando, meu Deus, isso é um milagre. A minha filha elogia a minha comida. Então, essas coisas simples, às vezes, como a gente precisa se colocar na dependência de Deus, né? Às vezes até mesmo numa característica que a gente identifica na nossa vida, algo que a gente se vê incapaz de modificar, ou seja, algum gênio, né? Alguma inabilidade com alguma coisa, como eu citei o meu próprio exemplo, né? Em fazer algo, às vezes estudar, quem sabe você está pensando em estudar para um concurso, se vê incapaz, se vê ali se sabotando naquela situação, dependa de Deus para isso. Peça para Deus conduzir cada situação. Isso é uma oportunidade muitas vezes para a gente adquirir essa humildade, essa dependência de Deus. E olha só que legal, na palavra do Senhor, Filipenses, no capítulo 2, o versículo 13, olha só que legal, que incrível esse texto, que é muito conhecido, né? Se você é uma pessoa que já busca a Bíblia, né? Busca o Senhor, vai numa igreja, quem sabe você já escutou muito esse versículo, porque ele é bem conhecido. Mas olha só que legal, e dentro disso que a gente está refletindo, como linka bem esse pensamento para nós, essa reflexão. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Eu estava pensando sobre isso. Estava pensando, orando ao Senhor em relação a esse exemplo que eu coloquei para vocês na minha própria vida, né? Que eu identifiquei algo e que eu pensei assim, meu Deus, eu não tenho forças para mudar isso. É algo simples, né? Eu quis passar esse exemplo porque é justamente isso. Às vezes, são coisas simples na nossa vida, mas que a gente até identifica que a gente precisa de uma mudança, mas a gente também se vê, muitas vezes até inconscientemente, a gente nem consegue entender, né? Que a gente pensa que a gente se sente limitado. Né? Às vezes, inconscientemente, a gente se desestimula, a gente pensa, nem vou até abrir mão disso, melhor eu nem pensar nisso, esquece, deixa eu continuar fazendo desse jeito que tá bom, porque isso é algo que às vezes é até inconsciente. A gente não consegue nem perceber esse nosso pensamento sobre nós mesmos. Que a verdade é que a gente se dá conta de algo que a gente precisa mudar e já automaticamente a gente já identifica, opa, eu não sou capaz de mudar isso. Mas olha só que legal, olha que grande oportunidade que Deus nos dá, porque o Espírito Santo, ele habita dentro daquele que já confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Você que está me escutando, você já confessou Jesus como seu único Salvador na sua vida? Se isso já aconteceu na sua vida, o Espírito de Deus habita dentro de você. O próprio Deus, né? O Espírito Santo habita dentro de nós e nos comunica no nosso espírito percepções, coisas que a gente precisa abrir os olhos para a nossa própria vida, né? Às vezes essas reflexões, o autoconhecimento, tudo isso faz parte, né? São ferramentas também para a gente ir se conhecendo mais, ir se aprimorando, dando essa liberdade do agir de Deus na nossa vida. E olha só que legal, assim como Deus comunica o que a gente precisa se atentar em relação a nós mesmos, da mesma forma que Deus nos comunica, Ele nos capacita. Como diz aqui a palavra, Deus efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Então, às vezes, eu quero fazer aqui um paralelo em relação a uma vida religiosa
e uma vida espiritual. E que a gente possa se motivar a buscar uma vida espiritual de relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Porque a vida religiosa, ela vai ser o seguinte: se a gente tiver uma vida religiosa, a gente vai pensar assim, peraí, eu tô errando nisso, eu preciso mudar. Eu preciso ter força para mudar, para agradar a Deus, eu preciso ter força para mudar. E a gente às vezes não tem pernas para mudança, a gente não consegue fazer a mudança. A gente consegue às vezes por um tempinho, e aí daqui a pouco a gente para porque a gente não tem perna para conseguir mudar. Mas olha que a palavra diz: efetua o querer e também o realizar. Olha só que legal se quando a gente tiver essa percepção dada por Deus, que a gente precisa mudar, no mesmo momento a gente entregar para o Senhor essa mudança, né? A gente orar ao Senhor, dizer, olha, eu estou identificando isso na minha vida, mas eu sinceramente estou sem forças para mudar isso, eu não consigo imaginar eu transformada nessa área. Isso já é um milagre. Porque que é maior milagre do que a nossa transformação interior? Quando eu e você, a gente sabe que tem coisas que a gente não conseguiria mudar por nós mesmos. É que nem isso que eu citei para vocês, que é uma bobagem. Talvez você está me escutando e está rindo da minha cara, né? Poxa, uma pessoa não saber cozinhar, né? E ainda orar sobre isso. Mas para mim foi um milagre. Porque tem coisas que a gente não consegue mudar por nós mesmos. A gente precisa da ação de Deus na nossa vida. Então, se a gente identificar que a gente precisa de uma mudança e na mesma hora a gente orar ao Senhor e dizer, olha, eu tô vendo isso aqui. O Senhor tá me mostrando algo, abrindo os meus olhos que eu preciso mudar nessa área, mas eu sou incapaz de fazer essa transformação. Transforma a minha vida. Me ajuda a mudar nisso aí, que é difícil demais para mim. E a gente vai estar caminhando junto de Deus, né? Nessa empreitada aí da transformação, do milagre de vida. Quem sabe eu estou falando com alguém que se sente uma pessoa triste, incapaz de rir, incapaz de ter alegria na vida. Você já parou para pensar que a sua transformação de vida vai ser um milagre, né? Se você entregar isso para o Senhor, você perceber, puxa, será que tá certo? Será que isso é algo bom na minha vida? Eu ser uma pessoa infeliz e triste? Primeiro a gente precisa se questionar, né? E acredito que Deus vai também trabalhando na nossa vida para isso. Você identificou isso e na mesma hora você diz assim, Senhor, eu não consigo por mim mesmo ser uma pessoa feliz e alegre. Me ajuda, me capacita, faz um milagre na minha vida, transforma a minha vida. Cada coisa que a gente identificar na nossa vida, a gente não pode caminhar com a nossa força. A gente não pode se iludir que uma vida religiosa de esforço próprio, independente de Deus, é algo bom para a nossa vida cristã, né? Porque muito pelo contrário, a gente vai estar idolatrando o nosso próprio eu, a nossa própria capacidade. A gente vai estar se enganando, porque a verdade é que a gente consegue até um ponto. Tem coisas que são verdadeiros milagres para a gente conseguir mudar, né? Quem sabe você tem aí alguma coisa na sua vida que você luta por muito tempo, você está tentando fazer a coisa certa, né? Moralmente certa, ou que a sua igreja coloca que é certa, mas você não consegue, porque você está caminhando sozinho, você está caminhando na independência, não na dependência de Deus para essa transformação. Então eu queria dividir com vocês essa reflexão que eu tenho feito na minha própria vida, como eu coloquei para vocês, né? Algo simples, mas é algo que impacta. Tudo que é coisa na nossa vida impacta, né, a nossa vida. Tudo que é mudança, às vezes é uma coisinha pequena para outra pessoa, mas é uma coisa que impacta muito, tanto para nós mesmos como para as pessoas que nos rodeiam. Então, que fique essa reflexão para mim e para você, que a gente possa buscar essa dependência do Senhor para mudar as nossas vidas nas áreas que a gente se sente limitado, incapaz. Que você nunca esqueça que Deus ele está disposto a segurar nossa mão ali, né? Vamos lá, vamos junto. Vamos mudar as coisas, transformar,
O maior milagre é a transformação da nossa vida. Às vezes a gente busca coisas mirabolantes, externas, né? Grandes milagres ou evidências incríveis da existência de Deus. Mas quando a gente prova essas transformações interiores, isso são verdadeiros milagres. Fique com essa palavra. Se você gostou desse vídeo, passa para mais pessoas, curte esse vídeo, ajuda bastante aqui o canal. Se inscreve, te convido a caminhar aqui conosco se você não é inscrito. E coloca aí nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Divide com a gente a tua ideia. Abraço e até o próximo vídeo.